O tema que preparei hoje tem este nome: a mudança começa em mim. De facto, muitos de nós procuramos a mudança no exterior, nos outros, naquilo que nos envolve, aquilo que está ao nosso redor, mas a mudança começa em nós. A mudança íntima. Essa é a mudança que falamos, ou que eu falo aqui nesta palestra, que é a mais importante, é a transformação moral. É para isso que nós também cá estamos. Não só para convivermos uns com os outros, não só para estarmos em família, em amigos, não só para trabalharmos, mas, obviamente, para nos transformarmos moralmente. Porque só nos transformando moralmente nós conseguimos ultrapassar as nossas barreiras, só nos transformando moralmente é que conseguimos levar até ao outro algum consolo, algum esclarecimento. Antes de vir para o centro, ainda em casa, lembrei-me de pegar no livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, que é um livro pequenino, um livro de bolso, mas que tem grande conteúdo. Aconselho vivamente a toda a gente a tê-lo, porque cada mensagem lê-se em 30 segundos e geralmente encontramos em cada mensagem algo que nos diga respeito. E eu, para, de certa forma, também cernar um pouco, lembrei-me de ler aqui um pequeno texto. E como se fosse ao acaso, o texto que me calhou, e eu vou lê-lo, diz assim: quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato, não das eleições, à reforma íntima a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Ou seja, o que o Espírito nos está a dizer, Joana de Ângeles, é que sempre que damos um passo para a nossa melhoria, é natural que, durante algum período, nós tenhamos alguns obstáculos e, temporariamente, a tendência seja a querer desistir. Toda a transferência modifica o habitual. Nós somos seres de hábitos e quando os nossos hábitos modificam, às vezes paramos um pouco, não é? Às vezes nem sequer estamos preparados para mudar de hábitos. E ela continua: na área das ações morais, a realização é maior. Portanto, a mudança na ação moral. Porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones desse modo os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Então, a mudança começa em mim e, de facto, este texto incentiva-nos a estar bem alerta. Joana de Ângeles, que é um espírito virado para a psicologia, alerta-nos para que a mudança, para que não tenhamos medo da mudança, porque vamos certamente encontrar obstáculos e, como ela própria diz, sendo um espírito superior, saberá mais que nós, a tendência de encontrar então alguma tendência para desistir será considerável. Não vamos desistir. Quando a mudança começa em mim, eu tenho que pensar que eu sou a melhor pessoa. Tenho que olhar no espelho e tenho que gostar muito de mim. Isto não é egoísmo. Nós temos que pensar, cada um de nós, que somos as melhores pessoas que existem. Só assim nós conseguimos mudar alguma coisa em nós. E como eu disse, isto não é egoísmo, isto trata-se de algo da psicologia. Se eu não me sentir bem, como é que eu vou ter condições de melhorar? Como é que eu vou ter condições de melhorar o meu meio?
não é? Então, sentirmos bem connosco próprios. E nós muitas vezes, talvez por cultura, talvez por acontecimentos que trazemos de outras existências nossas, fustigamos-nos muito. Não. Se nós errarmos, erramos. Vamos aceitar o erro. Isso é gostar de nós próprios. Quando eu digo gostar de mim, não é ser perfeito. Porque, de facto, ninguém é perfeito. É termos consciência daquilo que somos. Sermos humildes, como Jesus pediu. E é isso que todos buscamos, um pouco, a humildade, não é? Também esta mudança começa com quebrar algumas amarras, sentimos-nos presos. Presos por causa dos outros, por causa das condicionantes da vida. O Espiritismo, ou doutrina espírita, que foi ditada pelos Espíritos, é uma doutrina de bom senso. Traça-nos diversas diretrizes, não nos diz aquilo que temos que fazer, não nos impõe, não nos obriga a nada. É uma doutrina livre. Qualquer um pode estudá-la, independentemente do credo. Independentemente de ser espírita, não interessa. Então, é uma doutrina que nos traz o seguimento da doutrina de Jesus. E esse seguimento leva-nos à nossa melhoria íntima. E isto é um pouco como ir ao supermercado. Nós, quando vamos ao supermercado, vamos às prateleiras buscar aquilo que queremos. E então, também, na área da moralidade, na área do espiritismo, de todo esse manancial de conhecimento que nos é trazido pelos espíritos, nós vamos buscar um pouco aquilo que queremos, não é? Alguns de nós queremos mais, outros menos. Mas o tempo leva-nos, de facto, a essa mudança. Os espíritos dizem-nos, e Joana de Ângeles diz neste livro, nesta mensagem que eu li há pouco, que quando encetamos uma mudança, vamos enfrentar dificuldades. Muitos de nós que estamos aqui no centro, e são diversas as razões que nos trazem aqui ao Centro Espírita, diversas, alguns vêm pela curiosidade, outros pela dor, outros por 1001 motivos, por doença, não interessa. Mas só o facto de virmos ao Centro Espírita, quantos de nós não enfrentamos dificuldades em casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos? Quantos de nós vimos ao Centro Espírita às escondidas para que não nos vejam? Quantos de nós estamos condicionados a vir aqui ao Centro Espírita e, de certa forma, a sermos recriminados lá fora? Então, vir ao Centro Espírita já é dar um passo para alguma coisa, para alguma mudança. E toda a mudança moral, como diz Joana de Ângeles naquele texto que eu li, toda a mudança moral é aquela que nos traz maior obstáculo, porque nós somos seres de hábitos. Temos amigos. E muitas vezes os nossos amigos, os nossos familiares, não pensam como nós. E eis que quando queremos mudar alguma coisa, o que é que acontece? Enfrentamos dificuldades. Qual é a tendência? Desistir. E este Espírito diz-nos vivamente, há que não desistir, porque esse processo de quase desistência é um processo normal, dentro de um período de tempo. Todos nós temos períodos de tempo. Nós, durante o nosso dia, variamos de humor. Há momentos que estamos alegres, estamos convidativos, se calhar, a outros tipos de conversa, entristecemos-nos. Nós somos assim ainda. Então, vamos perceber que toda a dificuldade que enfrentarmos, pelo nosso querer de mudar, é normal. E o que a doutrina espírita também nos diz é que somos espíritos imortais, isto é, fomos criados algures no tempo por Deus, chegámos um dia ao estado hominal, tornámos-nos homens, e aí começou a nossa verdadeira caminhada, como seres pensantes. E a partir daí desenvolvemos o nosso moral, a nossa inteligência.
Somos imortais, fomos criados, mas viveremos para sempre. Agora, entre sermos criados e esta imortalidade, temos uma escalada. Todos nós que aqui estamos, não há ninguém igual. E não falo fisicamente, ainda bem que não somos iguais. Mas moralmente, intelectualmente, psicologicamente, temos forças diferentes, temos capacidades diferentes, mas todos temos as mesmas oportunidades. Então, enquanto espíritos, sabemos que esta existência física, onde nós estamos agora, num corpo de carne, é breve. Então não vamos deixar para amanhã. O amanhã virá, de certeza. Quer nós estejamos ainda neste corpo físico, ou quer estejamos no plano espiritual. Se virá, de certeza. Mas será que virá a tempo de retificarmos o que não fizemos hoje? Não é? Como Jesus disse, vai, antes que seja tarde demais, fazer as pazes com o teu próximo. E nós, muitas vezes, guardamos as coisas para amanhã. Não é? E o amanhã virá. Não sabemos em que condições virá. Então, a mudança começa em mim. E, de facto, tudo muda quando eu decido mudar. Porque eu mando em mim. Eu mando. Há, efetivamente, condicionantes exteriores que estamos sujeitos. Porque vivemos em sociedade. Há fatores pelos quais não temos, se calhar, tanta a capacidade de dominar. Mas aquilo que está dentro de nós, só cabe a cada um acreditar e mudar. Quando eu mudo, sem dúvida, à minha volta as coisas mudam. Não tínhamos dúvidas. Porque é a lei do contágio. Nós podemos estar aqui a fazer uma bela palestra, podemos ter uma bela conversa com alguém, mas não estar a mudar nada. E, de facto, a mudança começa pelo exemplo. Joana de Ângeles diz-nos: muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota na sua jornada terrestre. Ora bem, então muitos dos conflitos que ela está ali a dizer, que nós passamos, são consequência das nossas atitudes atuais. Penso que não hajam dúvidas sobre isso. Não é? Estrutura de vida que nós colocamos, que achamos certa em determinadas alturas. Estruturas que às vezes são mais fáceis de mudar que outras. Às vezes não mudamos para não impressionar os outros. Quantas vezes acontece? Às vezes não mudamos porque estamos sempre à espera do amanhã. E muitas vezes vemo-nos na beira do precipício. E quando estamos geralmente neste ponto, geralmente culpabilizamos sempre alguém. Geralmente ilibamos-nos sempre a nós, não é? Culpamos o nosso vizinho, o nosso cônjuge, culpamos a Deus, claro, não é? Mas somos responsáveis. E se pensarmos bem, se cada um pensar, muita da nossa estrutura que criamos ao longo da nossa vida e que vai modificando. Nós hoje pensamos de uma maneira que há 5, 10 anos não pensávamos. Não quer dizer que há 5 ou 10 anos estivéssemos errados. Hoje melhorámos mais um bocadinho, não é? Então, o grande desafio é mudar estes padrões de comportamento. Este é um grande desafio. Mas primeiro mudar cá dentro. Nós temos grande tendência de mudar para fora, para mostrar, não é? Como Jesus dizia aos seus discípulos, quando iam pôr as esmolas, faziam quando na altura as pessoas iam pôr as esmolas, inclusive os padres, os sacerdotes, tocavam a sirene para que fossem vistos, não é? Para impressionar. Nós hoje somos um pouco assim ainda. Noutra roupagem, mas ainda gostamos de impressionar os outros, não é? Então,
os padrões de comportamento que temos que mudar são os nossos, em primeiro lugar. E aqui muitas vezes é preciso coragem para quê? Para parar. Coragem para mudar. Porque a mudança não é fácil. Quando nós nos habituamos a determinada estrutura dentro da nossa família, tudo funciona bem quando tudo corre bem. No nosso trabalho, com os nossos amigos. Agora, quando nós decidimos mudar alguma coisa, e quer estejamos certos ou errados, mudamos. Ou queremos mudar. Não é? Já todos experimentamos um pouco isso, não é? Então é preciso coragem. Coragem para mudar. E nesta mudança é importante sempre que estejamos, em vez de fazer críticas aos outros, que os outros devem mudar, sermos autocríticos. Criticarmos a nós próprios. Isso é fundamental. Não é? Trata-se de uma questão de humildade e de trabalho pessoal. O papel da sociedade, nós vivemos em sociedade para, com a aprendizagem, com a interação entre todos, irmos evoluindo, até porque precisamos disso. Não é à toa que na nossa família estão aqueles seres. Não é à toa que no nosso trabalho nos encontramos com determinadas pessoas. Não é à toa que estamos aqui. Então o papel em sociedade é fundamental. Não nos devemos isolar. Se nós nos isolarmos, o que é que nós vamos aprender? Pouco. Não é? Pouco. Porque isolando-nos, não temos a capacidade de perceber se conseguimos lidar com a diferença do próximo. Então a sociedade tem um papel muito importante em nós. Mas também nos formata, passa a expressão, para os nossos comportamentos. Em todas as nossas idades, desde a juventude até à idade adulta, passando por diversas fases, a sociedade diz-nos faz isto, tem aquilo, não é? Leva-nos a buscar algo que nos foi passado pelos pais, pelos nossos avós, bisavós, e que por sua vez foram passadas pelos pais deles, enfim, nossa história é assim. Então, como vivemos ainda numa sociedade um pouco materialista, esta sociedade vai nos formatando para a materialidade. Quase o olho por olho, dente por dente, que se fazia há 2000 anos atrás e que Jesus veio dizer que já não é olho por olho, dente por dente. É o amor. É o amor que nos muda. Não é pagarmos na mesma moeda que nos muda. De facto, pode mudar, pode-nos ajudar o nosso ego, mas não muda o nosso comportamento. Não nos torna melhores. Não é? Então, a sociedade muitas vezes leva-nos a um melindre, à mágoa. Magoamos-nos muito, melindramos-nos muito uns com os outros. Como costumamos dizer, alguém me desiludiu, não é? Como se alguém nos fosse capaz de desiludir. Quando dizemos isso, de certa forma é um egoísmo nosso, porque achamos que o outro está a fazer a vida em nossa função, não é? E nós temos que fazer a vida em nossa função, não em função do próximo. Então muitas vezes nós iludimos-nos com os outros, não são os outros que nos desiludem, não é? E isso traz-nos processos doentios muitas vezes. Adoecemos por causa disso, não é? Por causa das mágoas. Muitas vezes, falando com pessoas amigas, falando de Jesus, por exemplo, quando falamos de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa, enfim, tantas personalidades que mudaram a história e que ainda não conseguimos compreender bem, ainda não conseguimos interiorizar bem, e Jesus já veio há 2000 anos atrás. E conseguimos ainda fazer tão pouco daquilo que Ele nos pediu. Mas isso tem a ver com o nosso esforço pessoal, não é? Tem a ver com o nosso esforço pessoal. E falando, como eu estava a dizer, dessas personalidades que mudaram a história, às vezes dizem assim, eu gostava tanto de ter sido o Chico Xavier. Quem é que não gostava?
Penso que todos, não é? Gostávamos. Se calhar uns não é? Ainda bem, senão se fôssemos todos o Chico Xavier. Mas quem de nós teria capacidade para ser um Chico Xavier? Que nos deixou uma obra monumental, essencialmente moral, de conhecimento também, mas que enfrentou os seus desafios. E quanto maior é a missão do Espírito, maiores dificuldades encontra. Vejam Jesus, as dificuldades que ele encontrou. Nós teríamos capacidades para isso? Não, a nossa missão ainda é só andarmos à volta do melindre. Ou livrarmos do melindre. Não nos magoarmos com aquilo que o outro diz. Essa é a nossa missão. Então, este é o papel da sociedade que muitas vezes nos leva a processos doentios, não é? A sociedade também nos leva aqui a outra questão. Estamos dependentes daquilo que os outros pensam de nós? Se estamos nas mãos deles. Não é? E muitos de nós dizemos que aquilo que os outros dizem não me importa. Não é? Só o nosso coração, só a nossa alma sabe se nos importa ou não. Então, se estamos dependentes, então estamos nas mãos dos outros. Precisamos que nos elogiem, que não nos critiquem, porque se nos disserem que hoje estamos antipáticos, que hoje respondemos mal, se calhar se nos disserem que estamos a ficar vaidosos, e que muitas vezes possa ser verdade, não é? Ou seja, se não nos derem elogios, como é que nós vamos fazer? Então, os outros influem muitas vezes, quando deixamos, influem negativamente em nós, porque ficamos dependentes então desses elogios. E a nossa mudança estagna um pouco. O que nos impede verdadeiramente de mudar? Como eu disse no início, procuramos no exterior essa mudança. Será que é o interesse pessoal que muitas vezes nos impede? Nós somos seres de interesses. O nosso ego? Quantas pessoas eu já falei e dizem que sabem que eu frequento o Centro Espírita e que o Centro Espírita tem o objetivo de nos esclarecer, consolar, trazendo-nos conhecimento para a nossa melhoria íntima, não é para a melhoria dos outros. Essa cabe-nos a nós levar aos outros, não é? Mas cada um vem aqui buscar, é um pouco como ir à fonte, buscar água para bebermos. E dizem muitas vezes, eu não vou porque eu não preciso. Nós não precisamos. É como um dia normal que tudo calha bem na nossa vida. Quantos nós nos lembramos de Deus? Quantos nós nos lembramos de que temos um guia espiritual? Naqueles dias em que tudo corre bem, tá? Quantas vezes paramos para alimentar o nosso espírito? Para estarmos connosco? Para agradecer aqueles momentos que estamos a viver? Porque vivemos tão embrenhados na correria do dia que nos esquecemos. Mas eis que no dia seguinte aparecem percalços. Aí vamos parando. Não é? Mas são os percalços que são os pequeninos degraus. E são graças também a esses percalços que nós vimos ao Centro Espírita. Se nós não tivéssemos problemas, quantos de nós estaríamos aqui? E friso novamente, muitos vêm porque já a cada vez que nós voltamos a renascer, vimos com ideias renovadas e, portanto, já vimos com uma tendência na busca do conhecimento, sem dúvida. Mas no nosso estágio ainda é preciso a dor, é preciso às vezes o medo instalado nas nossas vidas para que a vida nos impulsione para procurarmos algo, para mudarmos algo. Este interesse pessoal, às vezes, será por quê? Por medo de mudarmos? Medo daquilo que os outros pensem de nós? Daquilo que nos façam?
não é? É para cada um refletir. O que é que nos impede? O orgulho. Este, de facto, impede-nos, não é? Nós somos seres ainda um pouco orgulhosos. Cada um com a sua medida certa, obviamente, não é? Às vezes dizemos, mas foi isto que me ensinaram, não é? Ensinaram-me a ir procurar satisfações a quem me agride. Ainda acontece muito hoje, na nossa sociedade. Não é lá fora, não é longe. Se calhar mesmo à beira da nossa casa, dos nossos vizinhos. Não é? Então na escola acontece muito. Eu conheço casos de mães ou pais que, porque fizeram algo aos filhos, outros alunos, então vamos incentivar os nossos filhos a fazer o mesmo aos outros, não é? Para mostrarmos que não temos medo. Então há outros mecanismos que não esse, que devemos acionar, porque senão os nossos filhos hoje são pequeninos, tornam-se jovens, adolescentes, adultos, chega a era da complicação, não é? E quando chega a era da complicação, então o orgulho instala-se e de facto a mudança fica de facto mais difícil. A opinião dos outros, que já falei, que é muito decisiva também na nossa falta de querer mudar. E o apego aos bens materiais. O apego, aqui não está que a matéria seja má, é neutra. Aliás, a matéria é essencial para a nossa aprendizagem. Se nós não tivéssemos o nosso corpo material, como é que nós iríamos evoluir? Nós precisamos. Os Espíritos dizem-nos que Deus é perfeito. É justo. Então, se temos um corpo material é porque é justo. E precisamos da matéria. Nós precisamos da matéria e temos que cuidar da matéria. Não podemos desprezar o espírito e cuidar o corpo. E o contrário também não podemos. Temos que ir alimentando-nos por dentro, procurando a nossa melhoria e alimentar também o corpo, cuidar do corpo. Porque vamos ter que prestar contas por isso. Aliás, se nós tratarmos mal o nosso corpo, o que acontece é que quando um dia, pela morte do corpo físico, desencarnarmos, o nosso corpo espiritual, que é aquele que nos acompanha, vai ficar com essas mazelas. Então nós vamos ter que retificar. E isso não é um castigo de Deus, porque Deus não castiga. Deus tem as suas leis, que estão na nossa consciência. Nós sabemos quando infringimos as leis. E são leis justas. Acontece que quando nós infringimos, o que é que acontece? Temos que nos reajustar. E é muitas vezes esse reajuste que nos é doloroso, não é? Então, aqui falamos dos apegos aos bens materiais. Porque se nós desencarnarmos, e quem está pela primeira vez ou possa estar a ouvir pela primeira vez, desencarnar é deixar, pela morte do corpo físico, portanto deixarmos o corpo, passar para o mundo espiritual. Se nós desencarnássemos agora, neste momento, para onde é que nós íamos? O que é que nós levaríamos connosco? Nós geralmente fazemos planos, e ainda bem que fazemos planos, para mais tarde, não é? É um instinto de sobrevivência. Mas temos que estar sempre preparados para a partida. Sempre. Como aquela história que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de alguém que teve uma grande apanha de cereais, teve uma grande produção e não tinha onde pôr tanto cereal. Então o que é que decidiu? Alargar os celeiros para que depois, durante o inverno, ele pudesse ter mantimentos. Não repartiu. E é isso que nós fazemos. Tentamos alargar ao máximo para ter mais para nós. E nessa noite quis a Mãe Natureza que ele partisse para o mundo espiritual. Não é? Então estes apegos aos bens materiais muitas vezes impedem-nos de mudar, porque têm as suas tentações. E Allan Kardec, que foi quem
pesquisou os fenómenos espíritas e que deu a base à doutrina espírita, coloca esta pergunta aos espíritos: por que Deus colocou o atrativo do prazer na posse e uso dos bens materiais? Por que será? Nós, quando reencarnamos cheios de projetos. Quando estamos no mundo espiritual, temos uma mente mais alargada, aquela que temos hoje, e sabemos aquilo que queremos modificar. E às vezes enchemos-nos de projetos, não é? E os espíritos que controlam, superintendem a reencarnação, dizem-nos: vê lá, se calhar não tens capacidade para tanto, bah. Não é preciso fazer tudo nesta reencarnação. Mas nós vimos com grande energia. E eis que reencarnamos, mergulhamos na carne. E depois, ao mergulharmos na carne, a nossa consciência fica meio adormecida. Então vemos atrativos nos bens materiais. Mas será que é Deus que os coloca lá? Não. Deus dá-nos o livre-arbítrio. Nós somos livres. Todos somos livres. Para já não pertencemos a ninguém e somos livres perante Deus. E, portanto, quando encaramos este atrativo do prazer na posse dos bens materiais, é porque nas existências pretéritas, se calhar, abusamos um pouco. Vamos ver o que os espíritos respondem. Isso acontece para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Ou seja, neste plano reencarnatório, a vida traz-nos diversas circunstâncias para, perante esta situação, como é que nós vamos reagir? Não é? O que é que nós vamos fazer? Vamos mudar alguma coisa? Ou vamos continuar igual? A escolha é nossa. E Deus não nos castiga. E não se importa com isso. Porque Deus ama-nos e vai nos dar sempre novas oportunidades de passarmos pelas mesmas situações. E como qualquer dívida que nós contraímos, não é? Sabemos que quanto mais o tempo passa, a dívida base permanece acrescida de alguns juros. E, portanto, para Deus não há pressa, não é? Agora, temos que ter a consciência que, ao encontrarmos determinados obstáculos, se formos reincidentes, vai-nos ser exigida maior força para ultrapassá-los. Então isto leva-nos a pensar o que é que damos realmente importância na nossa vida, não é? E então podemos, em questões da mudança, mudar alguma coisa em nós, podemos ter duas perspectivas, a do materialismo e a do espiritismo. Eu não pus aqui espiritualismo porque espiritualismo é muito vago e porque estamos num centro espírita e porque estudamos doutrina espírita, eu coloquei espiritismo de propósito. Então, se nós encararmos a vida sob o prisma materialista, vamos criar barreiras humanas. Está à vista de todas as barreiras humanas. Quem quer mudar alguma coisa? Não é? Mas isso não acontece só agora. Entre os países, entre as famílias. Isso sempre aconteceu. Quem não se lembra de antigamente, por causa de 1 metro de terreno, criarmos barreiras uns com os outros? Terreno que não é nosso. Não tenham dúvidas. Nada nos pertence a não ser aquilo que nós adquirimos pelo conhecimento e toda a bagagem moral que temos. De resto, nada é nosso. Nada. Nem o nosso corpo é. Ainda pelo materialismo, ficamos com dúvidas. Porquê é que isto acontece? Como é que nós vamos compreender que um filho nosso adoeceu e que outro filho da família ao lado não adoeceu? Como é que nós vamos compreender que alguém parte para o mundo espiritual e dizemos:
que há tanta gente que já devia ter partido e aqueles que são os bons são os que partem, não é? E podemos ler também no Evangelho segundo o Espiritismo que aqueles que partem são aqueles que já cumpriram, de certa forma, a sua tarefa cá na Terra. É como sair da prisão, não é? E nós, de forma egoísta, desculpem-me a expressão, e não tomem muito à letra, mas queremos que as pessoas fiquem na Terra. Queremos nós próprios ficar na Terra. Mas sabemos que não vai ser assim. Biologicamente nós vamos ter que partir um dia. Mas o espírito, nós, a essência, vai continuando. O desespero. Perante o desespero, o que é que nós vamos mudar? Não é? O materialismo traz-nos ignorância, traz-nos uma mente fechada. E por isso tanto preconceito hoje em relação à doutrina espírita, à mudança de comportamentos, não é? Porque não conseguimos compreender. E vemos a morte como um papão. Nós sabemos que há algo certo, materialmente falando. Nós sabemos disso. Ninguém tem dúvidas, penso eu. Não é? Mas é ainda um véu por desvendar, segundo o materialismo. Mas temos sempre a opção de ver a vida sobre o espiritismo. E, de facto, o espiritismo traz-nos conhecimento. Traz-nos responsabilidades. Porque, sem dúvida que todos nós, à medida que formos sabendo mais, vamos tendo mais responsabilidade. Este conhecimento é importante para a nossa mudança. Traz-nos fraternidade. No tempo de Jesus, por exemplo, quando Barrabás queria conquistar e arranjar um esquema de conquistar os romanos, de certa forma vingando-se e ouvindo que havia um líder cuja multidão seguia, encontrou ali a oportunidade perfeita. E então abordou Jesus para fazerem uma aliança. E Jesus disse que fazia uma aliança com Barrabás. E o que propôs foi amar os romanos, amar os inimigos. Essa era a mudança. Não a mais a mudança pela força, mas pela transformação moral. Como é que nós vamos fazer isso? Amar os nossos inimigos? E Barrabás ficou surpreso. Então aqueles que nos roubam, que mataram os nossos familiares, não é? Hoje, 2000 anos depois, ainda temos essa dificuldade. Amar, compreender, aceitar. É óbvio que não podemos amar quem nos persegue da mesma forma que amamos um familiar nosso, um filho. Claro que não. Mas esse amor quer dizer compreender, aceitar, não é? O Espiritismo apresenta-nos a morte como uma etapa. É um mudar de camisa, de roupagem. Claro que fica a saudade, não é? Se tivermos que chorar, choremos, qual é o problema? Mas choremos também depois de alegria, porque aquele ser que partiu será do outro lado recebido por equipas espirituais que o ajudarão. É uma nova etapa. Nós próprios já passamos por essa etapa, se calhar milhares de vezes. Não é? E de facto o Espiritismo traz-nos também mudança de atitudes. Diz-nos Joana de Ângeles: é chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo, em busca da inadiável renovação. Ou seja, vai chegar um ponto em que nós, enquanto espíritos, vamos estar cansados de sofrer, cansados. E por isso hoje estamos aqui, que se calhar outrora combatemos os ensinamentos de Jesus,
Mas chegou o momento, pelo nosso cansaço moral, psicológico, em que chegou um ponto em que nós dissemos, enquanto espíritos que somos, não, eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa. E são chegados estes tempos. E nós somos os responsáveis pela mudança que o planeta Terra está a ter. Os espíritos dizem que o planeta Terra está a mudar, a regenerar-se. Somos nós esses responsáveis. Temos que nos alegrar por estarmos hoje aqui no corpo de carne, não é? E não evidenciar as guerras, mas sim tanta coisa boa que nós já conseguimos. Nós, no espaço até de 1 ano ou 2, quanto não mudamos interiormente. Então, o que realmente queremos para nós? Esta é uma grande questão que cada um tem que pôr a si. O que é que eu quero para mim? De que cor eu quero pintar a minha vida, não é? Umas vezes vou pintando mais rosa, mais azul, mais amarelo, sem problema. Se eu quiser o roxo, a seguir vem o roxo, não é? São opções que nós temos, porque temos livre-arbítrio. Mas, seja qual for a cor que escolhemos, temos sempre a oportunidade de reajustar para melhor. Se calhar 2 cores juntas formam uma nova cor, não é? Como conseguir? Esta é a grande questão, não é? Nós queremos mudar. Quem não quer mudar? Há alguém aqui que não quer mudar, meu Deus? Querem ficar na mesma? Tantos braços levantados, vejo que sim. Temos que estudar. Porque a mudança não acontece porque nós queremos. Isso era tão bom, não é? Se nós quiséssemos e a mudança aparecesse. Então, Allan Kardec pergunta novamente aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eu aqui pus esta questão porque dentro desta palestra o mal entende-se como um obstáculo à nossa mudança. Vamos ver o que os espíritos dizem. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quantos de nós não nos conhecemos? Não sabemos quem somos. Sabemos onde moramos, onde trabalhamos, até sabemos onde fica o centro espírita e sabemos mais coisas. Mas cá dentro, quantos de nós não nos conhecemos verdadeiramente? Então, o centro espírita afigura-se como um local onde podemos falar abertamente sobre estas questões. E quantos de nós chegamos aqui e vemos que não há preconceitos, podemos falar abertamente. Melhoramos a nossa vida ao vir ao centro espírita. Mas não são os colaboradores, não são os espíritos que nos mudam, somos nós é que nos mudamos. E nós ainda vivemos à procura de milagres. Não, somos nós. Às vezes no atendimento, quando dizemos às pessoas: olha, tem que vir às sextas-feiras, não é para nós criarmos adeptos, é para a pessoa também entrar nesse processo de autoajuda, não é? Então, no centro espírita, estudando a doutrina espírita, percebemos quem somos efetivamente, de onde viemos, porque é que nos acontece aquilo que acontece, para onde é que vamos a seguir, o que é feito de nós, porque é que temos estes problemas, estes obstáculos, não é? Estudando espiritismo, ficamos a perceber que somos espírito, que se ficarmos no materialismo não concebemos isto, não é? Que temos um corpo espiritual, ou seja, que nos acompanha desde a nossa criação até à imortalidade, e temos um corpo físico, este vai mudando. E o corpo espiritual vai, à medida que vamos reencarnando, que vamos voltando, vai também ficando mais depurado, não é? Estudando espiritismo, sabemos que já vivemos muitas outras existências, então aí percebemos a razão dos nossos obstáculos. Então aí temos um motivo enorme para nos mudarmos. Aí percebemos porque é que acontece. E Allan Kardec definiu 3 tipos de espíritas. Aqueles que entram para o espiritismo. Não é?
são aqueles que se encantam para a doutrina. Abrem novas portas, novos horizontes. Depois tem aqueles espíritas em que o espiritismo entra neles. Aí nós já começamos a querer estudar, melhorarmos-nos. Queremos ser melhores. E depois, aquele espírito em que o espiritismo já sai naturalmente de nós. E nós vamos tendo um pouco de cada um, não é? A reencarnação, então, se já tivemos outras existências, podemos falar de reencarnação. Esta imagem se calhar não está... aqui está. Uma imagem simbólica em que aqui alguns amigos espirituais estão no processo de reencarnação, não é? A colocar o espírito em condições de poder depois reencarnar e de voltar. E nós nascemos com as condições certas, no sítio certo, com as pessoas certas. E não há ninguém que não seja capaz de mudar o que quer que seja. Temos essa força dentro de nós, temos é que acreditar. Porque nós nascemos para ser felizes. Ninguém nasce para ser infeliz. Ninguém. Muitos, por ignorância, dizem: aquela pessoa está a passar por aquilo, deixa estar, é porque precisa. Se calhar precisa, mas qual é o nosso dever? É ir ajudar. Porque se nós não nascêssemos para ser felizes, então onde é que estava a justiça de Deus? Eu não consigo perceber, então. Agora, o que é felicidade para nós? Depende, não é? Se formos, estamos aqui cerca de 60, 70 pessoas, se formos perguntar, temos 60, 70 versões diferentes do que é felicidade. Mas nós nascemos para ser felizes. Cada reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá para nos impulsionar, para resgatarmos aquilo que fizemos, para mudarmos alguma coisa. E nesta reencarnação vamos encontrar de facto expiações e provas, que é o nosso mundo, planeta Terra, segundo os espíritos, classificam o nosso mundo ainda nesta fase de expiação e provas. Para quem possa ouvir estes termos pelas primeiras vezes, uma expiação será sempre uma prova, mas uma prova não quer dizer que seja uma expiação. Uma expiação é quando, de facto, possa vir algo mais doloroso para nós. E se essa expiação nos foi imposta, então, às vezes, isso nota-se da forma como reagimos. Se fomos nós que a escolhemos, também se nota como é que nós reagimos. E encontramos, de facto, outras provas para nos porem, passa a redundância, à prova e para ver até que ponto nós conseguimos mudar alguma coisa. Porque a mudança é inevitável. É inevitável, nós não podemos parar a marcha do progresso. Podemos retardar, porque a escolha é nossa, somos livres para isso. Mas esta mudança é inevitável e, como eu disse há pouco, o planeta está a passar por uma fase de regeneração. Que não é de hoje para amanhã. Os espíritos disseram que durante este milénio, não sabemos exatamente quando, pode estar mais próximo, o planeta vai se transformando. Então nós temos que acompanhar esta regeneração, porque se não acompanharmos, da próxima vez que reencarnarmos, podemos não vir para aqui. Podemos ir para outro planeta, onde então reinem as expiações e provas ainda, que estejam de acordo com o nosso estado, não é?